Senhor, bem-vindos de volta a mais um conteúdo aqui no nosso canal. Se você está chegando agora, você não vai sair daqui, você vai começar por aqui mesmo, porque foi talvez a thumb ou a descrição, o título do vídeo que te atraiu. E eu tenho certeza que o Senhor preparou esse encontro para você. E também temos novidade. Esse mês de março nós começamos a liberar todo o conteúdo do YouTube nas principais plataformas de podcast também. Então, se você está aqui no YouTube me assistindo, mas se você quiser migrar para uma outra plataforma, nós vamos aos poucos colocando os passados e vamos colocando os conteúdos de março até ficar tudo certinho, tá certo? Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Letícia Erdi, eu sou cristã e eu sou psicóloga e eu tenho um lema: desmistificar e simplificar a sua vida cristã cotidiana. Como assim, Letícia, desmistificar? Sim, a gente coloca um monte de misticismo, de uns negócios assim que a gente tira da nossa cabeça, como se servisse a Deus fosse magia, mas não é. Servir a Deus é uma aplicação, uma aplicação prática, simples no nosso dia a dia. E nós ficamos aqui, criando impedimentos e dificultando as coisas para servirmos o nosso Senhor. A verdade é que viver com Cristo é mais simples do que a gente imagina, gente. E muitas vezes somos nós mesmos que estamos nos atrapalhando a desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Portanto, hoje eu vim aqui falar de um assunto, gente, que é muito sério. Eu não falo de conteúdo besta, não. Tudo que você me vê falando aqui é porque é importante, tem coisas que eu deixo pra lá. Mas hoje nós vamos falar sobre a diferença entre servir, viver para servir e viver para agradar. E o vídeo vai ser assim, mais essa pegada bate-papo mesmo. Eu só linkei alguns pontos aqui para eu não esquecer, que você que me acompanha já tá cansado de saber que eu sou muito esquecida. E nós precisamos eliminar do nosso meio esse espírito do politicamente correto, esse espírito do crente bonzinho, da crente boazinha, porque isso é muito errado. Nós temos esses dois polos extremos na nossa vida, que é nós querermos viver para agradar os outros e nós acharmos que nós não precisamos agradar ninguém. Já começa aqui, tirando essa crença limitante da sua vida, do seu caminho, porque, gente, nós devemos primeiro começar a buscar agradar a Deus. Então essa crença de que nós não precisamos agradar ninguém e quem gostar da gente, goste da gente como a gente é mesmo, pode arrancar esse papinho furado do seu vocabulário, porque isso não funciona, nem se você for só ser humano mesmo, e muito menos se você for crente em Cristo Jesus. A verdade é que nós, em primeiro lugar, devemos buscar uma vida que honre e agrade o nosso Senhor. E eu preciso falar isso daqui, gente, porque tem gente que acha que aceitar Jesus é oferecer qualquer coisa para o nosso Senhor, porque a gente serve com Cristo, a nossa carne é fraca mesmo, o Senhor sabe que nós somos falhos e pecadores. E tudo isso é verdade, mas eu quero que me prove na Bíblia que nós não precisamos honrar e nós não precisamos nos dedicar em serviço a agradar o nosso Senhor. Pode aí comentar nos comentários qual implicação, qual versículo bíblico, qual referência bíblica você encontra para dizer que você não precisa agradar a Deus. Ponto 2. Se eu quero agradar a Deus, eu preciso amar as pessoas. João vai dizer que aquele que ama a Deus e não ama o seu irmão, não ama. Não é experimentado no amor, não sabe o que é o amor, tá falando da boca pra fora. Porque a verdade mesmo é que o Senhor, quando ele subiu aos céus, ele deixou o seu corpo místico, que é a sua noiva, a igreja. A igreja é este corpo místico de Cristo. Ou seja, eu, enquanto Letícia cristã, eu dependo e preciso de você que está aí me assistindo, que é outra parte do corpo de Cristo. Nem todos somos mãos, certo? Alguns são braços, outros são antebraços, cotovelo, ombro. Nós temos joelhos, nós temos coxa, nós temos nariz, boca, mas todos estamos conectados, apesar de termos funções diferentes no corpo. Especialmente nas cartas de Paulo, nós vemos exortações o tempo todo, constantemente, dizendo sobre o bom convívio social dentro da igreja, gente. O tempo todo. Paulo tá falando, vocês estão com muita brigaiada, vocês estão com mentira, vocês estão com um processando o outro. Pelo amor de Deus, vocês são irmãos. A verdade é que nós precisamos agradar ao Senhor
e nós agradaremos ao Senhor, servindo as pessoas, amando as pessoas que estão à nossa volta. Só que porque nós somos pessoas mal resolvidas, mal esclarecidas, mal elaboradas nas nossas questões do nosso passado, nós vamos para Cristo, gente, e o Senhor nos lava, nos limpa, nos redime, nos liberta de toda a culpa do pecado e Ele nos habilita a viver uma vida de santidade. Ponto. Essa é a verdade, está escrito, está sacramentado. Ninguém é salvo por obras, mas pela graça de Deus. Então, uma vez que eu confessei a Cristo como Senhor, eu vou até Cristo. O Senhor me salva, me redime, me limpa, me purifica, me justifica, me santifica e amém. Mas isso não quer dizer que as nossas demandas passadas, elas somem assim e elas se resolvem num passo de mágica. Não é verdade. Você vai aceitar Jesus Cristo, você vai confessar Jesus Cristo, você vai ser salvo, porém, contudo, entretanto, as suas demandas humanas, elas permanecem. Ou seja, se você foi uma pessoa rejeitada na sua vida, você leva a sua rejeição e você precisa se lançar num processo de afiliação da paternidade de Deus. Se você foi uma pessoa desprezada, você precisa levar esse desprezo, esse abandono, qualquer que tenha sido a sua dor, você precisa levar isso para a cruz também e levar e confessar. Só que nós, muitas vezes, não temos esse conhecimento, porque pouco se fala, ou se falava, a gente tem visto uma mudança, né, no discurso dentro das igrejas, nas pregações das igrejas. E nós estamos vendo que a igreja tem caminhado para atingir essa maturidade, compreendendo que o homem é um ser biopsicossocial e espiritual. Então nós começamos a ver dentro da igreja esse olhar para o homem 360 graus e as questões da mente agora tomaram importância dentro da igreja também. Mas isso ainda está muito rudimentar e ainda pouco se fala, porque quando nós começamos a falar do funcionamento humano, da mente humana dentro da igreja, nós começamos a ir para esse lugar como se a gente estivesse falando contra o Evangelho de Cristo e como se nós estivéssemos tirando Cristo do centro, e não é verdade. Se eu, Letícia, não estiver no meu funcionamento adequado da minha mente humana, sabe o que acontece? Tudo aquilo que eu faço para Deus, eu faço de um lugar deturpado. E é por isso que nasce o canal da Letícia Erdi, para te ajudar a ter uma vida mais simples. E eu sempre falo para que você possa desfrutar de uma vida mais plena em Cristo. Porque enquanto eu não reconheço as demandas que eu carrego, eu não consigo romper. Porque uma coisa é ser salvo para a salvação e perdão dos meus pecados e ganhar a vida eterna. Outra coisa completamente diferente é alcançar uma vida plena em Cristo. Eu costumo brincar que no céu vão ter dois tipos de pessoas. Aquelas que chegaram de terno, Giorgio Armani, perfume, alinhado, cabelo assim, na régua, mulher chiquetosa, escarpante, salto 12, que ninguém merece mais que isso, que é muito cansativo, roupa branca, aquele terninho alinhado impecável. E vai chegar aquela mulher que o cabelo tá com mofo, um virote assim, tudo rasgado, remendada. E ela vai chegar, nossa, cheguei. As duas pessoas foram pro mesmo lugar, mas elas viveram vidas terrenas diferentes por causa de uma compreensão de mente, né? Uma mentalidade diferente. Uma compreensão do que Jesus fez por elas diferentes. E a verdade é que não tem nada errado em você querer agradar as pessoas. Nós precisamos entender que nós precisamos servir em amor, alegria, genuinamente as pessoas. Então é natural as pessoas se agradarem de nós quando nós as servimos em amor. Gente, eu tenho uma avó. Oi, vó. A minha avó assiste todos os vídeos, gente. A minha avó, ela é a maior distribuidora do meu conteúdo, sério. Minha avó e meu avô, vó Meire, vô Nelson, amo vocês. E a minha avó, ela ama a casa cheia. Ela ama demais a casa cheia. E uma das coisas que a gente sempre faz é se juntar pra comer. Né, vó? E minha avó faz aquelas panelonas de macarrão com frango assado e maionese e farofa e arroz e feijão. E é simples, comida mineira. Gente, comida mineira por si só já é maravilhosa. E a alegria da minha avó
é ver a família toda ali reunida e comendo e dando risada e se divertindo. E quando ela está fazendo aquela comida, ela não está fazendo só por fazer. Ela está fazendo porque ela quer agradar os seus netos, os seus filhos. E o deleite dela vai estar em ver que nós gostamos daquela comida. E ela vai falar assim, come mais, tá comendo pouco. E a gente vai falar, nossa, avó, já comi muito. A alegria dela vai estar nisso. Isso é genuíno. Não tem problema você querer agradar as pessoas. Nós estamos demonizando você querer agradar ao outro. Por exemplo, eu amo limpar a minha casa porque eu adoro que as pessoas elas chegam e vejam e se sintam bem naquele espaço. Por muito tempo foi porque eu queria o elogio, eu fazia alguma coisa porque eu queria ser elogiada. Agora, existem situações em que você é recompensado quando você vê que o outro está feliz. E não tem problema nenhum nisso. Em você servir porque você se sente feliz pela felicidade do outro. Isso, na verdade, é muito genuíno. Agora, onde entra o problema? Quando eu vou a Cristo para a salvação, mas eu não vou a Cristo para a libertação e para a cura das minhas dores do passado. E quando eu vou a Cristo, eu levo comigo toda a minha carência emocional. E agora eu, ao invés de viver para servir, eu vivo para agradar as pessoas. Só que agora é agradar as pessoas da minha igreja, agradar a minha família, seja quem você queira agradar. E agora nós temos um problema muito grande, porque eu vivo a partir da expectativa do outro. E que eu não consigo ter o menor controle sobre isso. Eu vivo pela expectativa dos meus filhos, eu vivo pela expectativa dos meus maridos, eu vivo pela expectativa dos meus pais, pela expectativa dos meus irmãos. E é muito louco isso, porque a pessoa que ela quer viver para agradar, onde ela estiver, ela vai tentar agradar e ela vai tentar agradar todo mundo. Isso é humanamente impossível. Eu passo a viver pela validação do outro. O que o outro diz que eu sou. O reconhecimento do meu valor está na afirmação do outro. E se o outro não vê valor em mim, então eu não tenho valor nenhum. Ou se o outro me dá um valor aqui assim, né, abaixo daquilo que eu realmente sou, então eu também limito o meu valor. E eu passo a viver agora a partir de uma aprovação externa. Quando a nossa motivação ela é exclusivamente para agradar os outros, as nossas ações muitas vezes são guiadas por uma necessidade de aceitação, de sermos reconhecidos ou até mesmo de evitar os conflitos. E o problema vai surgir quando passamos a negar a nossa verdadeira essência e fazemos coisas que não são autênticas apenas para agradar. Você quer ver um exemplo corriqueiro? A pessoa que ela vive para agradar o outro, ela vai dizer sim para tudo. Ela tá no limite das forças delas, ela não sabe, ela não aguenta mais, ela não tem mais tempo, ela não tem mais força, ela não tem mais ânimo, mas o que você pedir para ela, ela vai dizer que sim, porque ela quer agradar você. Ela não sabe estabelecer os limites. Sabe, Paulo vai dizer na carta de Gálatas o seguinte, Gálatas 1:10, Agora, procuro eu o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens, se ainda agradava aos homens, se ainda agradasse aos homens, não seria servo de Cristo. Chega uma hora em que você precisa fazer uma escolha. É isso que Paulo está dizendo aqui. Procura agradar aos homens, e se ainda agrada aos homens, não seria servo de Cristo. Chega uma hora em que você precisa fazer uma escolha. Mateus 20:28 diz o seguinte: da mesma forma, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Cristo Jesus, o nosso Senhor, ele foi o maior exemplo de serviço, ele foi o maior servo que nós encontramos na nossa história. Nós vemos um
Um homem que é 100% Deus, se despindo da sua glória, de todo o seu poder e habitando na nossa natureza. Jesus Emanuel, Deus conosco, Deus na nossa essência, assumindo as nossas dores e as nossas dificuldades, vivendo a partir das nossas limitações, e aquele Deus Filho, ele passa a ser homem e, assumindo a condição de homem, ele vem para servir, e ele vai servir, ele vai ser obediente até a morte, e uma morte horrenda, que é a morte de cruz. E nós buscamos viver como nosso Senhor Jesus Cristo, em bondade, em amor e humildade, mas nós nos esquecemos dos limites do caráter de Jesus. E eu amo olhar para o caráter de Jesus quando eu falo de identidade, porque Jesus, ele sabia exatamente quem ele era, ele sabia quem ele não era, e ele entrava em debates necessários e ele fugia de debates desnecessários. O Senhor, ele sabia qual lugar ele iria ocupar e qual lugar ele jamais ocuparia. E na mesma medida que nós vemos um Jesus que se importa, um Jesus compassivo, que se agacha para chorar junto, um Jesus que cura os enfermos, um Jesus que liberta os cativos. Jesus, ele está gastando sim toda a sua vida em favor do outro, do serviço. E a Bíblia vai dizer que, e olhando Jesus para ele, teve compaixão. Jesus, ele é movido por extrema compaixão o tempo todo, mas nós também vemos um Jesus não preocupado em agradar. Como assim, Letícia? O mesmo Jesus que ele vai em favor do pobre e acolhe aquele pobre no seu sofrimento e muda a história daquele pobre, daquele coitado, daquele necessitado, aquele Jesus que se doa até a morte, é o mesmo Jesus que, quando precisa e que é requisitado seu posicionamento, ele é um Jesus que não tem dificuldade nenhuma em estabelecer limites. Jesus transitava perfeitamente entre o amor e o cuidado, e você não vai fazer isso o tempo todo. Jesus sabia olhar para aquele e falar: desse eu vou ter compaixão e ele vai ter o meu amor, mas desse daqui ele vai ter o meu limite, porque ele precisa aprender para romper. Jesus, ele está constantemente posicionado no lugar certo, na hora certa, agindo do jeito certo, de acordo com a necessidade de cada pessoa, inclusive para aquelas pessoas que estavam ali somente para tentá-lo, somente para desqualificá-lo, somente para alegar falso testemunho contra o seu ministério. E nós precisamos ter esse olhar para Jesus Cristo e aprendermos de Jesus Cristo, porque quando nós vamos ao Senhor com as nossas carências emocionais, nós, gente, aceitamos Jesus Cristo e nós ficamos muito felizes com aquilo que Jesus fez por nós. A verdade é que Jesus muda mesmo a nossa história e ele nos oferece um senso de propósito que nós não encontraremos em nenhum outro lugar. Mas quando eu vou com as minhas carências emocionais e eu não permito que o Senhor as acesse e as trate e me liberte desse mal, desse sofrimento, sabe o que eu faço? Eu passo a viver pelo sim e a aprovação das pessoas. Só que quando eu estou na igreja e eu começo a caminhar com Cristo, ele me convida a me posicionar. E o meu posicionamento vai necessariamente filtrar quem eu vou agir com compaixão e quem eu vou precisar exortar, quem eu vou agradar e quem eu vou desagradar com o meu posicionamento. E eu preciso estar em paz comigo mesma para habitar nesse lugar. Gente, não é todo mundo que me segue. E olha que eu tenho pouquíssimos seguidores, ou seja, a maioria das pessoas não me segue mesmo. Não é todo mundo que gosta de mim. Não é todo mundo que concorda com a forma como eu falo. Não é todo mundo que vai me seguir, que vai gostar de mim, que vai me aprovar. Não vai ser todo mundo que vai caminhar comigo, que vai querer ser meu amigo, minha amiga. Por mais que eu queira.
Não é todo mundo que vai fazer questão de mim, de ter a minha presença na vida dela. E não vai ser o mesmo com você. E eu amo as pessoas, eu amo servir as pessoas, mas se eu viver para agradar as pessoas, a última pessoa que vai estar agradada da minha postura é o Senhor. Porque não tem como eu ganhar 100% do favor dos homens. E não tem como, ganhando o favor dos homens, ganhar o favor de Deus. Porque Jesus, ele precisava constantemente exortar, inclusive os seus amigos. É porque nós estamos sendo muito bons em ser bonzinhos. O politicamente correto, inclusive dentro da igreja. Esses dias eu fiz uma brincadeirinha lá, dentro de um ensaio, as meninas, nossa, sangue de Jesus. Eu falei assim, gente, que coisa chata, vocês estão querendo ser mais santos que Deus quer santo. Não pode fazer uma brincadeira, não pode descontrair, vocês mistificam as coisas, vocês estão vivendo por um evangelho que não existe. E olha que eu sou durona quando o assunto é Bíblia. Você vai querer cair no politicamente correto? Ai, não pode isso, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro. Que vida chata, sem graça, pelo amor de Deus. Ou então, você vai querer ser o bonzinho e tá bom com todo mundo. Aquela pessoa que ela tem uma máscara de aceitação, que pessoas como eu, gente, eu não consigo me relacionar com o bonzinho. Não consigo. Não consigo, já fala aqui assim, ó. Se você é bonzinho, você tá me assistindo, a gente não vai dar certo. Porque o ser humano, ele vive altos e baixos, dores, aflições, alegrias, conquistas, fracassos. E nós temos reações emocionais que elas são coerentes aos momentos que nós estamos vivendo. E o primeiro grande problema do bonzinho, da boazinha, é que essa bondade não vem de um coração sincero, mas de um desejo de evitar, né, de alcançar a aprovação, evitando os conflitos. Então essa pessoa, ela nunca vai ser sincera o suficiente a ponto de dizer o que de fato está dentro dela. Porque ela quer estar bem, então ela evita os confrontos. E eu não sou assim, gente. Se você me perguntar o que eu penso, não me pergunta o que eu penso. Se você não me perguntar o que eu penso, a chance de eu falar é grande. Mas eu ainda posso ficar quieta. Mas se você me perguntar o que eu penso, certamente eu vou falar. Não quer dizer que eu vou ser mal educada e eu vou humilhar você, mas se eu vejo uma coisa que é errada, gente, dificilmente eu vou ficar calada. Eu tenho um problema com isso, às vezes eu tenho que ficar calada mesmo. Já contei aqui, que um dia eu tava passando uma situação lá na igreja, eu falei assim, Senhor, Senhor, o Senhor vai fazer eu falar, aí eu vou passar de errada. E aí o Senhor foi lá, vai falar assim. Eu mandei você falar, você vai falar. Eu não posso ser conivente com o erro. Então se eu vejo um irmão meu errando, eu sinto que eu tenho a obrigação de ir lá e falar assim, meu irmão, com muito amor, eu amo você, mas você tá errando e feio nisso aqui. O bonzinho não. O bonzinho, ele não é autêntico. Ele se esconde, ele foge do conflito. Porque ele quer o quê? Ele quer a sua aprovação. E aí você confunde essa bondade do coração dele como interesse genuíno em ser bom. Mas não é verdade. O bonzinho, ele é uma pessoa covarde. E existe, gente, uma maldade aqui por detrás do bonzinho. Muitas vezes é que o bonzinho, muitas vezes, ele vai de uma forma sutil para manipular a situação, fazendo com que as pessoas não fiquem contra ele, para que ele possa evitar o conflito. Então, a verdade, ela nunca aparece. Só que o problema de você ser o bonzinho, né? E o bonzinho aqui é a pessoa que quer agradar o tempo todo, é que você vai beirando o limite. E quando você vê, você está ultrapassando todos os seus limites, indo para um desgaste emocional, porque todos os seus recursos
recursos internos estão para evitar o confronto, a situação desafiadora, para que você possa agradar as pessoas. E você vai ultrapassando os seus limites, você vai dizendo sim para tudo, você vai contornando a situação, você vai manipulando a situação e você vai avançando naquilo. E aí chega um tempo que você já está uma pessoa adoecida nas suas emoções, na sua mente, porque você busca viver pela aprovação dos outros. Não existe limite para o que você pode fazer quando o assunto é você querer a aprovação do outro e evitar o conflito. Você faz de tudo, inclusive sufocar a sua própria alma. Gente do céu, eu não precisava nem continuar esse vídeo para dizer o quanto isso é ruim. Quando você vê, você está vivendo de um lugar de culpa, porque qualquer mínimo sinal de que a pessoa ela não gostou do que você fez, você vai para esse caminho de que tem alguma coisa errada, fulano não gosta de mim, fulano isso, aquilo, outro, e você pega o chicote e você começa a se dilacerar e você vai se culpar, você vai se mutilar, você vai sangrar ali naquela situação, sangrar não fisicamente, tá, gente? Tô falando aqui figurativamente. E você vai viver uma vida ansiosa, porque você vai estar sempre preocupada com o que as pessoas estão pensando sobre você. E a verdade é que você se dedica em um monte de tarefas, tentando controlar coisas e expectativas dos outros que são completamente incontroláveis. Pelo amor de Deus, você precisa parar de tentar viver para agradar. Porque no meio do caminho você pode morrer. Isso não é saudável, isso não é natural e isso não é o que de fato Cristo espera de você. A Bíblia, ela nos ensina a sermos amorosos, a sermos cuidadosos, a olharmos para a necessidade dos nossos irmãos, mas ao mesmo tempo, ela também nos ensina sobre sabedoria. Provérbios vai nos ensinar como nós devemos ser sábios nas nossas relações, não apenas Provérbios, todos os outros livros da Bíblia, e vai nos mostrar que estabelecer limites é parte de um amor saudável. Salomão vai dizer em Provérbios sobre você: olha, você não fica indo muito na casa do seu irmão não, porque mel demais enjoa, você na casa de quem você ama enjoa também. Isso é um exemplo sobre você saber o seu lugar e estabelecer limites para um relacionamento saudável com as pessoas ao seu redor. A verdadeira bondade, ela habita no lugar de equilíbrio entre o amor e a disciplina. O que isso quer dizer? Que quando eu amo as pessoas e eu desejo servir em amor e eu estou vendo que algo está completamente contrário à vontade de Deus, ao que está dizendo nas Escrituras, olha, você precisa chamar o seu irmão e você precisa exortar ele. Mas se eu estou mais preocupado em agradar os homens e ser aprovado pelos homens, então nessa hora eu acabei de arrumar um problema, gente, com Deus. Porque eu estou desconsiderando o que o Senhor está pedindo que eu faça. Tiago 3,17 vai dizer: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, depois moderada, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Ou seja, a bondade genuína é aquela que busca o bem dos outros, mas também o nosso próprio bem, e é pautada em verdade e autenticidade. Ela não busca agradar, mas sim servir de uma maneira que seja fiel aos princípios de Deus e sustentável para todos os envolvidos. Nós somos chamados por Cristo a sermos generosos, amorosos e compassivos. Sim, mas nós precisamos fazer isso com sinceridade e autenticidade e não buscando agradar todo mundo o tempo todo. Você vai adoecer no meio do caminho se você buscar viver pelo sim do outro. É impossível, meu amor. É impossível. Eu tenho um vídeo aqui sobre a mágoa que eu falo que nós não podemos dar conta da expectativa do outro ao nosso respeito. E é aí que nós nos frustramos. Nós nos culpamos quando nós acreditamos que nós somos perfeitos e que nós não vamos falhar nunca. Isso é humanamente impossível, meu amor.
E eu falo isso com muito carinho no meu coração, porque como psicóloga, o que eu mais faço é lidar com a dor humana e com a rejeição humana. A minha matéria-prima de trabalho é o sofrimento humano. Ninguém me procura querendo contar histórias felizes. Todo mundo que chega aqui no nosso canal é porque de alguma forma está sofrendo. Eu não lido com gente que tá ação, né? Eu sou uma cópia de Cristo nisso. Jesus não veio para os que estavam bons, né? Jesus veio para os doentes. Então, Jesus não tá me levantando para falar com as pessoas que estão super bem resolvidas. Se você tá super bem resolvido, você pode procurar outro canal, você não precisa perder seu tempo aqui, não. Mas, meu amor, você querer agradar o tempo todo as pessoas e sentir paz no seu coração com isso, não vai dar certo. E no final, você vai dormir desagradando a Deus. Porque muitos momentos da nossa vida, o que o Senhor vai nos pedir mesmo é o confronto. O confronto não é a briga, o confronto não é a falta de educação, mas o confronto vai dizer o seguinte: faça isso, e isso vai desagradar muitas pessoas. Seja isso, seja aquilo, faça aquilo, vá em tal lugar, e algumas pessoas vão ficar contra você. E se você continuar vivendo pelo sim dos outros, pelo sorriso dos outros, acredita em mim, possivelmente você vai estar fora do centro da vontade de Deus para sua vida. E Jesus, ele tinha essa coragem de dizer: ei, tá maluco? Se liga aí, não é assim. Na mesma intensidade que Jesus abraçava e acolhia. Nós precisamos adquirir esse equilíbrio. Gente, eu vou falar igual Paulo. Eu não julgo já ter alcançado 100%, mas de uma coisa eu faço. Esquecendo-me do que para trás fica, aproximo para o alvo. Eu já fui essa pessoa, gente. Eu já quis agradar todo mundo. E até hoje, às vezes, quando eu sei que eu não estou agradando ou alguém tem alguma coisa contra mim, a tendência é querer me justificar e me provar. Mas a partir do momento em que eu faço isso, eu entro no jogo das cadeiras, né, na dança das cadeiras do diabo. Porque eu sou tentada a esquecer que Deus me ama, Ele me aprova, Ele sabe quem eu sou e eu sei quem eu sou nele. Eu já contei aqui um testemunho sobre quando eu estava me sentindo inadequada numa situação do louvor da minha igreja e Deus usou a minha líder para falar para mim o seguinte: você tem que saber quem você é em mim e você não é inadequada. Em quem nós temos firmado a nossa identidade? Sabe? A palavra de Deus diz que Deus não muda. Não tem sombra de variação no seu caráter. Ele é Deus e ponto. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós, seres humanos, somos voláteis. Aquilo que me agrada hoje não me agrada amanhã. Aquilo que me faz feliz hoje certamente não fará feliz amanhã. Porque nós somos pessoas inconstantes. Nós mudamos, a vida acontece, mudamos, não é maldade. E você pode super me agradar hoje e amanhã eu acordei de atravessada e eu não vou nem querer ver sua cara. Agora, quando nós pautamos a nossa identidade em Cristo, nós pautamos a nossa identidade no caráter dele e estabelecemos aquilo que somos, que fazemos nesse caráter imutável de Deus. Não existe sombra de variação em Deus, no nosso Senhor. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Portanto, eu estou estabelecendo aquilo que sou no melhor lugar que eu poderia escolher. E não num sentimento volátil de um ser humano mal resolvido, mal estabelecido, assim como eu. Nós olhamos para o outro e achamos que são seres superiores de luz. Mas nós esquecemos que nós somos do mesmo corpo. Nós lutamos contra as mesmas fraquezas, contra as mesmas dores, somos suscetíveis aos mesmos erros.
E eu vim aqui, no nome de Jesus, te liberar dessa aflição que você tem de querer viver para agradar todo mundo ao seu redor. Jesus amou a todos, mas agradar mesmo, ele agradou a poucos. E as pessoas falam assim, nem Jesus agradou todo mundo, né? Quem sou eu? Aí ela usa isso como desculpa para ser o pior ser humano do mundo. Não é isso, bom? Nós aqui estamos falando de sermos pessoas conscientes em Cristo. Servir aos outros, buscar a Cristo, é servir aos outros em amor. Para você achar que você não tem que agradar ninguém, eu abri esse vídeo falando, não tem problema nenhum você querer ser feliz por meio do serviço. Que a sua felicidade, ela vai ser consequência do serviço genuíno por amor ao outro. Inclusive, busque isso, você que acha que não tem que viver para agradar ninguém. Busque amar ao outro e servir em felicidade e em amor. E você vai ser verdadeiramente feliz. Agora, Jesus não veio para agradar todo mundo, porque ele sabia quem ele era. E ele sabia a missão que ele carregava. Ele sabia o propósito da sua existência na Terra. E você? Vai permitir o Senhor estabelecer os desejos do coração dele sobre a sua vida? Davi, ele era cheio de inimigos, mas ele estava onde Deus desejava que ele estivesse. E ele estava fazendo um trabalho comandado pelo Senhor. E ele foi o homem segundo o coração de Deus. Ele errou, e ele errou várias vezes, vários desvios de conduta de Davi. Mas ele tinha o coração dele posicionado no Senhor. E se isso significasse alguns inimigos no meio do caminho que estavam contra a vontade de Deus, que seja. Nós precisamos aprender a habitar o espaço e o tempo que o Senhor nos chamou para habitar. Ainda que isso cause desconforto nas pessoas, sabe, incomodados que se mudem. É literalmente isso. Sirva em amor. Ame as pessoas. Amem aquelas pessoas difíceis de serem amadas. Mas viva única e exclusivamente para agradar o Senhor, o seu Deus. E Ele vai cuidar de todo o resto. Eu libero você, em nome de Jesus, desse fardo de ser bonzinho, de não ser autêntico, porque as pessoas não vão aceitar quem você é. Não. Cristo te aceita. Cristo te ama. E quem não tiver que ficar do seu lado não vai ficar, tá bom? Mas ao mesmo tempo, faz uma oração que eu fiz muito. Senhor, me coloca do lado das pessoas certas, das pessoas que são seus amigos, suas amigas e que vão contribuir para o seu chamado na minha vida, porque eu não posso fazer nada sozinho. Eu, Letícia, gente, eu tenho a Nath, eu tenho o Lucas, eu tenho o Oscar, eu tenho a minha mãe, eu tenho minhas irmãs, eu tenho um monte de pessoas que nem imaginam que eu conto tanto para fazer tudo isso aqui acontecer. Vocês veem a minha cara, mas vocês não têm ideia, o tanto de pessoas, o Lido, beijo Lido, a Lu da Sala Jacarandá, tantas pessoas que me suportam e às vezes em oração, Tia Nilda, Celso, minhas irmãs do grupo Tocha, Nossa do Fogo, quantas pessoas me suportam. Você não nasceu para viver sozinho. Mas quantas vezes também eu tive uns arranca-rabo aqui com o Lucas, porque eu preciso ser fiel ao chamado de Deus na minha vida. Quantas vezes eu precisei falar umas coisas com a minha mãe e eu falei assim, não mãe, não é essa a direção que Deus me deu. E isso que a senhora tá falando, eu sei que a senhora me ama, mas isso é contrário. E minha mãe às vezes fica triste, às vezes o Lucas fica triste, às vezes as pessoas ficam tristes comigo, as irmãs. E eu falo assim, olha, eu não posso dar conta da expectativa que você tem ao meu respeito, porque nesse momento eu estou sendo fiel ao chamado de Deus na minha vida e a visão que o Senhor colocou no meu coração. Se isso te desagrada, eu sinto muito mesmo, sinto de todo o meu coração e eu não vou ferir você para que eu me sinta melhor comigo mesmo, mas eu vou ter que deixar você ferido porque eu não posso fazer nada. As suas expectativas vão ser frustradas, é nesse sentido, tá? Da ferida, não é eu magoar as pessoas, mas as suas expectativas comigo vão ser frustradas porque a minha fidelidade está para com aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu não posso te atender.
Existe paz nesse lugar, que eu espero que você encontre daqui pra frente, de uma vez por todas, sendo liberto da necessidade de agradar todo mundo. Saiba quem você é. Um filho, uma filha, amado, amada de Deus. Isso é tudo que você precisa ser. Lembre-se disso e esteja convicto de quem você é em Deus. E avance. Quem não tiver que caminhar com você, não tem nada que você possa fazer, não vai. Mas o Senhor também trará pessoas novas para sua vida e você vai ser imensamente feliz por isso. O conteúdo de hoje é esse. Foi um bate-papo mesmo, te ajudar a pensar sobre algumas coisinhas que às vezes nós precisamos. O Senhor quer falar de uma forma mais pessoal comigo, com você. Acredita em mim, o que Deus fala com você, Deus fala comigo primeiro. Vai por mim. Todo conteúdo que sai aqui do canal foi gerado no secreto primeiro, gente. Falo pra vocês. É isso, eu amo muito você. Um grande abraço, um beijo no seu coração. Tô super na expectativa pelo mês de abril. Até mais. Um grande abraço, um beijo no seu coração. Não posso esquecer que eu me perco na minha ordem. Um grande abraço, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau.